O Wagner, e o Santos, hein, Wagner? Rapaz, e o Neymar, hein? Neymar joga, não joga? Como você tá vendo aí a preparação do Santos para a partida contra o Fluminense domingo? O Santos Futebol Clube teve jogo treino hoje, né, Wagner? Contra o Água Santa, o Santos venceu por 3-2 e o Caixinha fez 4 mudanças. Foram 3 tempos de 30 minutos, quero que você fale um pouquinho, pelas informações que nós temos. Foram 3 tempos de 30 minutos, né? É isso mesmo. Ele usou 3 formações. 3 formações, né? E numa delas o Neymar. Primeira formação, teoricamente, dá a entender que é titular na cabeça dele, né? Ele começa com o Brazão, Léo Godoy pela direita. Interessante que o Sherman não treina nem na segunda parte. Né? O Sherman ficou fora da segunda parte do treinamento, só foi entrar no terceiro tempo, então dá a impressão que o Sherman está descartado como titular para o jogo do próximo domingo. Na zaga nós tivemos o Gil e o jogador Luan Pérez. O Zé Ivaldo não treinou. Do lado esquerdo, Escobar. No meio campo, João Schmidt, Diego Pituca recuperando a titularidade. E outro ponto importante também que eu observei, o Gabriel Bontempo só entra na segunda parte do treinamento substituindo, né, o próprio Pituca, que começa a segunda parte também como titular. Na meia, outra novidade, Tassiano, Roleiser pela direita, Guilherme pela esquerda e o Tiquinho Soares como centroavante. E aí, Wagner, 4 mudanças para a partida contra o Fluminense. E o Neymar? Neymar jogou 30 minutos no jogo treino de hoje, na segunda parte do treinamento. Como que você está vendo essa preparação do Santos para o jogo de domingo? Essas mudanças nesse treinamento, eu não tinha informação, né? O Santos guardou essa informação do jogo treino, eu não tinha, fiquei sabendo hoje junto com praticamente todo mundo, né? Mas eu sabia que ele ia fazer, ia preparar, ia testar muitas mudanças. Ele está sendo muito pressionado. Desde o jogo contra o Vasco, Pituca, Tassiano, experimentaram uma opção no lugar do Sherman. Tudo isso já vinha, ele já vinha sendo pressionado para fazer esses testes, já para o jogo contra o Bahia. E aí ele insiste na mesma formação que perdeu do Vasco na estreia do Brasileiro. O time não vence e a pressão ali aumentou demais, né? Aumentou demais. Teve uma reunião, inclusive, eu até falei ontem no meu canal. Depois da coletiva do Caixinha, teve uma reunião que durou cerca de 1h30 entre o presidente Marcelo Teixeira, o Pedro Martins e o Pedro Caixinha. Depois do jogo contra o Bahia? Depois da coletiva. Depois da coletiva. No vestiário. Legal. Eles saem da coletiva, vão pro vestiário, eles ficam ali cerca de 1h30, conversando, e ali, pelo que me disseram, o presidente Marcelo cobrou muito. Pedro Martins também estava participando. Pedro Martins é um dos que defendem a permanência ainda do Caixinha, mas eu já tinha informação que o Tassiano seria provavelmente seria titular no domingo. Não sei se isso vai se confirmar, se ele vai ceder à pressão. Os dirigentes do Santos entendem que o Tassiano é um jogador de mais vigor físico, tem finalização, que é um cara que encorparia, né, mais o meio de campo do Santos. Tem um pedido da diretoria para que o Tassiano tenha mais espaço. Tem um pedido da diretoria para que o Tassiano tenha mais espaço, para que o Soteldo seja titular, para que ele promova alguma alteração na lateral direita, porque o Sherman, eles não estão gostando do que está acontecendo com o Sherman, porque tá queimando o menino também, né, Marcão? Com certeza. O Sherman é um jogador que a gente percebe que tem potencial, mas ele não está pronto, né? Jogador de base da seleção brasileira. De base. Ele não está pronto. E tem potencial, né, Wagner? Tem. Mas claramente não está maduro, né? Sim, não está pronto. O que é natural, né? O que é natural. Ele já teve bons momentos com o Carille, inclusive, mas não passa por um bom momento. E isso é ruim não só pro time, é ruim pro jogador e pro clube, né? Porque é um patrimônio do clube que está ali sendo queimado, desvalorizado. Então tem muita gente que acha que ele tem que dar um tempo para o Sherman. Então essas mudanças, elas já deveriam ter acontecido antes do jogo contra o Bahia, e agora certamente vai acontecer, porque ele está mais pressionado do que nunca, né? O Caixinha está realmente balançando, Wagner. A informação tá de bastidor é essa. O Santos já entrou em contato com algum treinador? Claro, oficialmente ninguém vai confirmar,
né? Eu sempre vejo você e você fala, pô, mandei mensagem para o Marcelo Teixeira. Talvez do Marcelo Teixeira você não tenha escutado nada, mas você é um cara bem informado nos bastidores também, né? Esse tipo de informação ele não passaria. Ele não vai passar. Passaria. Até por uma questão de ética, mas o Santos está entrando em contato com alguns treinadores? Sim, claro. Sim. Dorival foi acionado? Sondou o Renato Gaúcho, sondou o Dorival, o Renato Gaúcho antes de ir para o Fluminense, sondou o Dorival, sondou o Tite, só não sei se sondou o Sampaoli, mas o Tite, o Dorival e o Renato Gaúcho eu tenho certeza. Confio demais nas pessoas que me passaram isso. O que é, cara, natural, é do futebol, né? Porque se eles entendem ali que o treinador está, né, a ponto, né, de eles terem que demitir, se eles já estão convencidos disso, e muita gente no Santos já está convencida, tinha gente, Marcão, que queria a saída do Pedro Martins depois do Campeonato Paulista. Pedro Caixinha. Desculpa, Pedro Caixinha. São dois Pedros, né? Agora a gente tinha gente que queria a saída do Caixinha depois do Campeonato Paulista, depois da eliminação contra o Corinthians. Não pela eliminação, mas porque entenderam que ele com aquele elenco não estava conseguindo. Porque se a gente voltar um pouco, o Santos foi eliminado na semifinal, mas o Santos teve uma primeira fase muito ruim, né, Marcão? Com certeza. Muito ruim. 50% de aproveitamento, de Wagner. Resultado e de desempenho. Né? Diferente do que acontecia com o Carille. O Carille, em pouquíssimos momentos da passagem do Carille, ele deixou de ter resultado. Então tem muita gente que já queria a saída do Caixinha depois do Campeonato Paulista. Aí veio a estreia contra o Bahia. Ele, né, chega ao ponto do presidente Marcelo Teixeira dar aquela entrevista lá no Rio de Janeiro depois do jogo, praticamente, né, colocando ali a faca no pescoço dos jogadores, do treinador. E aí vem o jogo contra o Bahia. O Santos tropeça de novo em casa, num jogo que todo mundo apostava que o Santos fosse vencer. O Bahia jogando com um time reserva praticamente no primeiro tempo. Ele não consegue se impor. O Santos é amassado pelo Bahia no primeiro tempo. O Santos jogou bem no segundo tempo, melhorou no segundo tempo, especialmente depois da entrada do Soteldo e do Tassiano, mas no primeiro tempo do Santos foi horroroso, cara. O Santos teve 2 finalizações. Uma do Tiquinho, né, e uma do Guilherme. Isso. Se eu não estou enganado. Isso. Depois só deu o Bahia. E teve a vitória parcial do Bahia por 1-0. E com a mesma escalação do jogo contra o Vasco, contrariando o desejo da diretoria. Então a pressão ali, cara, ela tá já chegando. O Wagner, é certo dizer então que se o Santos não vencer o Fluminense ou perder do Fluminense no Maracanã, o Caixinha tá fora. Não dá pra gente garantir isso, né, Marcão? Claro que é uma decisão do Marcelo, mas tudo indica que se não voltar com 3 pontos, ou pelo menos 1 ponto do Maracanã, acabou pro Caixinha? Eu acho que se perder do Fluminense, eu acho que a situação fica insustentável, porque seriam 3 jogos com 1 ponto só conquistado, né? E eu acho que fica insustentável. Eu acho que agora não dá pra gente cravar se ele vai ser demitido ou não, porque cabeça de dirigente, né? O Marcelo não gosta, assim, não faz parte assim do comportamento do Marcelo mandar treinador embora tão rápido. Eu sempre falo isso aqui. Mas eu sei que ele também está muito insatisfeito com o Caixinha. Que é diferente do comportamento do Marcelo com o Carille, né? Sim. O Marcelo queria segurar o Carille. Talvez se o Carille não tivesse dado aquela declaração que o Santos não tem pressão, tal, toda aquela situação, o Carille tinha ficado aí pro Campeonato Paulista. Já no caso do Pedro Caixinha, dá a impressão que até o Marcelo já pulou fora. É o Pedro Martins ainda que é talvez o nome mais forte que tem ali a convicção que o Caixinha deve continuar. O Marcelo já teria também chegado ali ao diagnóstico que o Caixinha não é o melhor técnico do Santos. Sim, ele tá pelo que me falam, decepcionado, né? Ele esperava muito mais do Santos em termos de desempenho, principalmente desempenho nesse começo de temporada. O Pedro Caixinha, ele segura o Pedro Martins, ele segura o Caixinha porque foi ele que contratou. Exato. Foi uma decisão dele. O Santos estava acertado com o Quinteiro, você sabe disso. No mesmo momento em que o Santos estava contratando o Pedro Caixinha, tinha outros, como o Martins estava junto com o Caixinha, fechando a contratação dele, reunido com o Caixinha. Nesse mesmo momento tinha 2 pessoas do Santos lá em Buenos Aires fechando com o Quinteiros. O Marcelo Teixeira recebe uma ligação positiva do Pedro Martins, dizendo que tinha acertado com o Caixinha, pega o telefone e liga lá pro
para Buenos Aires, fala lá com as pessoas que estavam lá representando o Santos e diz para cancelar a negociação com o Quinteiros. Então, ele comprou essa ideia. Uma dúvida sobre o Quinteiros, na sua fala. A informação que eu tive é que o Quinteiros estava fechado, tinham reuniões ali quase semanais para definir elenco, tal, estava tudo certo. Mas o Quinteiros teria dado para trás. Pelo que você está falando, não, é isso? Não, quem deu para trás foi o Santos. Então é uma informação nova, hein? Quem deu para trás foi o Santos. Eu não tinha essa informação, Wagner. No momento em que o Caixinha... Então, o Santos que desistiu do Quinteiros? O Santos que desistiu do Quinteiros. Essa é a informação disso. que eu tenho. No momento em que Porque assim, eles viajam, o Galo volta para Buenos Aires, estava acompanhado, ele volta para Buenos Aires, ele já tinha tido uma primeira negociação, aí depois ele volta, acertam com ele, e no mesmo momento o Pedro Caixinha, que havia acabado de ser contratado, negociava com o Pedro Martins, negociava com o Caixinha. E as coisas aconteceram meio que simultaneamente. Quando o Martins chega a um acordo com o Caixinha, avisa o Marcelo Teixeira, o Marcelo liga para Buenos Aires, tinha 2 representantes do Santos lá em Buenos Aires. Olha aí, hein? Que notícia interessante. A informação, acho que a maioria tinha essa informação, né, Wagner? Que o Quinteiros teria desistido ali, o Santos. Ele desiste na primeira negociação. Depois há uma insistência, eles voltam para Buenos Aires e acertam com o Quinteiros. E aí o Santos já estava, né? O Marcelo já tinha tirado poder do Galo, porque já estava contratando o Martins, e a primeira missão do Martins era contratar o técnico. Ele vai no Caixinha, acerta com o Caixinha, e aí... Porque o Marcelo é assim, né, cara? O Marcelo Teixeira, ele ouve várias pessoas, né? E as pessoas vão dando ali as suas opiniões, e ele vai dando tarefas ali, vai dando tarefa para as pessoas, e depois ele é que decide. Ele tinha 2 treinadores acertados, e aí acabou decidindo pelo Pedro Caixinha.